Às vezes, basta um segundo para mudar o rumo de uma vida inteira. Uma palavra dita no calor do momento. Um gesto impensado. Uma escolha feita sem ouvir o coração. E o que vem depois é o silêncio pesado do arrependimento. Esta é a história de um homem que descobriu tarde demais o verdadeiro peso de uma decisão mal pensada. Mas também é uma lembrança de que Deus sempre oferece uma segunda chance, mesmo quando tudo parece perdido. 1. O começo da escolha. O nome dele era Miguel. Um homem simples, trabalhador, casado há 12 anos com Laura. Uma mulher doce, paciente, que acreditava no poder do amor e do perdão. Juntos, eles tinham uma filha pequena, Helena, de apenas 8 anos. Miguel trabalhava duro em uma oficina mecânica. Saía cedo, voltava tarde. E aos poucos, o cansaço começou a transformar a doçura em impaciência e a gratidão em silêncio. Laura notava, mas ao invés de cobrar, ela orava. Toda noite, ajoelhava-se aos pés da cama e pedia: Senhor, devolve ao meu marido a paz que o trabalho levou. Mas a vida tem um jeito cruel de testar o coração dos homens. E foi numa dessas noites cansadas que Miguel tomou a decisão que mudaria tudo. 2. A tentação. Havia uma nova funcionária na oficina, Camila. Jovem, carismática, sempre com um sorriso no rosto. Ela elogiava Miguel, ria das piadas que ele mal terminava e fazia ele se sentir visto novamente, algo que ele já não sentia há muito tempo. Não porque Laura não o amasse, mas porque o cotidiano havia apagado o brilho das pequenas coisas. E foi assim, sem perceber, que Miguel começou a buscar fora de casa o que já tinha dentro, só não sabia mais reconhecer. Dias viraram semanas. Mensagens começaram discretas. Até que uma noite, depois do expediente, Camila o convidou para tomar um café. Miguel hesitou. Sabia que não devia, mas o coração, ou talvez o ego, falou mais alto. Ele foi. E naquela noite, o que começou como um simples café, virou o início do seu maior erro. 3. A primeira mentira. Quando chegou em casa, Laura o esperava com o jantar pronto. Helena dormia no sofá, com o livro de histórias ainda aberto nas mãos. Miguel olhou aquela cena e sentiu algo apertar o peito. Mas, ao ser questionado sobre o atraso, respondeu com a primeira mentira. Tive que ficar até mais tarde, amor. Serviço acumulado. Ela sorriu, acreditando sem desconfiar. E naquele instante, o abismo começou a se abrir. Silencioso, mas profundo. A cada mentira, Miguel se afastava mais. E quanto mais se afastava, mais justificava suas atitudes com frases como: eu mereço um pouco de felicidade. Todo mundo erra. Ninguém vai saber. Mas há algo que sempre sabe: a consciência. E mais cedo ou mais tarde, ela cobra o preço. 4. O peso invisível. Com o tempo, a culpa começou a mudar Miguel. Ele ficou inquieto, impaciente, distante. Tudo que antes o fazia sorrir, agora o incomodava. Laura, mesmo sem entender, começou a sentir. A ausência não estava no corpo dele, mas no olhar. Numa noite, ela tentou conversar. Miguel, o que está acontecendo? Você parece tão longe. Mas ele negou. Disse que era apenas o estresse do trabalho. E ela acreditou. De novo. Só que a verdade é que quando escondemos algo, o coração se torna um peso difícil de carregar. Miguel dormia mal, sonhava com o próprio erro e acordava suando frio. A presença de Laura o fazia se sentir pequeno. A voz doce da filha o fazia se sentir sujo. E o pior, Camila começou a exigir mais atenção, mais tempo, mais promessas. Até que Miguel percebeu que a liberdade que buscava virou a prisão que ele mesmo construiu. 5. O dia da descoberta. Foi uma manhã comum.
até que Laura pegou o celular errado. Miguel havia deixado o aparelho em cima da mesa. Uma notificação apareceu. Uma mensagem curta, mas que dizia tudo. Pensei em você a noite toda. Laura congelou. O coração acelerou. As mãos tremeram. Ela não queria acreditar. Mas as mensagens seguintes confirmaram o que o silêncio dela já temia há meses. Quando Miguel chegou em casa, o jantar estava pronto, mas a mesa vazia. No lugar de Laura e Helena, havia apenas uma carta, com poucas palavras, mas com dor infinita. Miguel, eu te amei com toda a força que uma mulher pode amar, mas o amor não sobrevive onde há mentira. Cuida da nossa filha e de si mesmo. Eu preciso respirar. 6. O desespero. Miguel tentou ligar, mandou mensagens, chorou, mas o silêncio foi a resposta. Nos dias seguintes, não dormiu, não comeu, não foi trabalhar. Caminhava pela casa vazia com o olhar perdido. A ausência de Laura ecoava nas paredes. A culpa o devorava por dentro. E o pior? Ietento Oeste foi das consequências que vêm depois. Cada lágrima que Laura derramou, cada noite em que Helena perguntou pela mãe, cada silêncio que ecoou na casa vazia, tudo isso foi o preço, mas também foi o ponto de virada. Porque o arrependimento verdadeiro não é sentir culpa, é mudar de caminho, é olhar para o erro e dizer, eu nunca mais quero ser essa pessoa. E foi assim que Miguel encontrou a paz. Não porque tudo voltou a ser como antes, mas porque ele se tornou alguém novo. Se esta história falou com você, deixe nos comentários. Eu escolho pensar antes de agir. Escreva isso como um compromisso. Com você mesmo, com Deus e com quem você ama. E se você acredita que as decisões moldam destinos, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque, às vezes, uma simples história pode libertar uma vida inteira.